Muito bom dia, meu irmão, minha irmã, em Cristo Jesus. A paz do Senhor a todos vocês ouvintes. Meu nome é Davidson. Eu estou aqui para entregar uma mensagem do Senhor e estar orando pela sua vida. Hoje, dia 19 de setembro de 2025. Irmãos, nós já vamos orar, nós já vamos ler a palavra do Senhor, mas antes, irmãos, de nós orarmos, antes de nós lermos a palavra, eu queria, irmãos, pedir a vocês que têm um pedido de oração, deixe seu pedido de oração aqui embaixo nos comentários. Comenta, irmãos, a área da sua vida que você quer que eu ore, que eu vou estar orando por você. Irmãos, não precisa pagar. A oração, irmãos, ela é de graça. Tem um ditado, irmãos, que as pessoas usam, né? Que as pessoas falam, que é o seguinte: de graça até injeção na testa, né? Então, irmãos, deixe seu pedido de oração aí que eu vou estar orando por você. Você que tem um pedido de oração, seja para a sua vida, seja pela vida dos seus filhos, do seu marido, da sua esposa, seja alguma área da sua vida específica que você quer que eu ore, coloque aí nos comentários, irmãos, que eu irei orar. Eu vou estar orando por você. E depois ainda, irmãos, nos vídeos posteriores, eu ainda estarei falando o seu nome. Eu estarei lendo o seu nome, falando o seu nome. Ó, irmão fulano de tal, orei por você. Irmãos, aproveita agora, porque depois quando o canal crescer e mais pessoas, né, pedirem, fazerem pedidos de oração, não vai ter como falar o nome de todo mundo aqui. Eu vou orar por todo mundo, sim, quando o canal ele tiver mais gente, mais comentários. Mas aí, irmãos, quando tiver mais comentários, quando tiver 1000 comentários, como é que eu vou comentar o nome de todo mundo aqui? Não vai ter jeito, não é verdade? Então, irmãos, comenta. Aproveita agora, que eu vou estar orando por você. Nos vídeos posteriores, eu estarei falando o seu nome. Falar, irmão fulano de tal, eu orei por você. Então eu vou falar aqui, né, nos vídeos posteriores. Mas depois, irmãos, quando tiver lá seus 1000 comentários, 2000 comentários, não vai ter como eu falar o nome de todo mundo. Vou continuar orando por todo mundo, mas conforme o canal ele for crescendo, depois não vai dar para falar. Então, irmãos, coloque aí o seu pedido de oração que eu vou estar orando por você. Amém? Irmãos, Deus ele me deu uma palavra e eu quero compartilhar aqui com vocês. A palavra do Senhor que se encontra no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 13. A palavra do Senhor vai nos dizer o seguinte: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo sido concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Irmãos, Deus estava falando comigo aqui que muitas pessoas, elas se desviam do Evangelho, elas se desviam dos caminhos de Deus, por causa, irmãos, da vontade da carne, por causa do pecado. Irmãos, tem pessoas que queriam, né, seguir a Deus, servir a Deus, estar nos caminhos de Deus. Mas essa pessoa, irmãos, ela não consegue largar o pecado. Ela até tem o desejo de estar firme com Deus. Ela tem o desejo de servir a Deus. Mas, irmãos, essa pessoa ela não consegue abandonar as velhas práticas, abandonar o pecado. Irmãos, isso é o que mais acontece, né, no meio cristão. Pessoas que acabam se desviando, mas não acabam se desviando porque querem. Acabam se desviando por causa do pecado. A pessoa ela deixa o pecado entrar na vida dela. E o pecado, irmãos, como nós lemos, o pecado uma vez ele é consumado, ele gera a morte espiritual da pessoa. Eu acredito, irmãos, que você que está ouvindo essa mensagem, todos vocês conhecem pelo menos uma pessoa que estava firme com Deus e por um tempo permaneceu na presença de Deus. Mas, irmãos, de uma hora para outra essa pessoa vai e se desvia. E por que essa pessoa se desviou? Irmãos, porque essa pessoa ela deixou o pecado entrar no coração. E uma vez o pecado entrando no coração, essa pessoa não conseguiu resistir e acabou se desviando da presença de Deus. Irmãos, nós sabemos que se a gente pecar, se nós, né, cristãos, pecarmos, Deus ele nos perdoa. Sim, a gente sabe.
Se você, irmãos, acabar cometendo um pecado, acabar cometendo uma transgressão, se você verdadeiramente se arrepender, Deus ele te perdoa. Mas, irmãos, uma coisa é fato, quando nós pecamos, nós enfraquecemos. Quando nós cometemos um pecado, nós ficamos fracos. E se nós, irmãos, não resolvermos esse problema logo, se nós não se arrependemos logo, nós ficamos cada vez mais fracos. E a gente fica mais fraco, mais fraco. E quando a gente vê, irmãos, a gente se desvia totalmente da presença de Deus. Então, irmão, se você pecou, se você falhou, se você cometeu alguma transgressão, se arrependa. Não fique, irmãos, demorando para se arrepender, não. Fala, Deus, eu errei, eu falhei. Me perdoa. Deus, ele te perdoa, irmãos. Mas você tem que se arrepender. Não deixar isso se prolongar. Não demorar a pedir perdão. Porque senão, irmãos, você vai ficando cada vez mais fraco. Se você não pedir perdão, você vai se enfraquecendo. E vai chegar uma hora que você vai se desviar por inteiro, por completo. E sabe, irmãos, que o interessante é que Tiago, ele vai falar aqui no versículo 13, ele fala que quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Irmãos, nós temos que tomar cuidado, porque muitas das vezes, quando nós somos tentados, nós acreditamos, nós temos essa falsa ideia de achar que Deus ele está nos tentando. Mas, irmãos, como eu acabei de ler aqui, Deus ele não tenta ninguém. Quem tenta, irmãos, é o inimigo. A gente vê quando Jesus ele foi fazer o jejum de 40 dias. Jesus ele foi para o deserto e ficou lá 40 dias e 40 noites jejuando. Irmãos, no final desses 40 dias, né, chega o inimigo, que é Satanás, que é o diabo, e tenta Jesus. Ele fala, se você é filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Ou seja, irmãos, o diabo, o inimigo, ele sabia que Jesus ele estava com fome. E o que ele fez para poder tentar Jesus? Ele usou a comida. Irmãos, isso é muito comum acontecer conosco. O inimigo, irmãos, ele sabe de uma fraqueza nossa. Ele vai nos tentar em cima dessa fraqueza. Ele vai nos tentar, irmãos, na área que nós somos mais fracos, na área que nós somos mais fragilizados. Assim como no versículo 14, né, da carta de Tiago que nós lemos, cada um, porém, é tentado pelo seu próprio desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Irmãos, ou seja, nós somos tentados pelo nosso próprio desejo. Mas tem alguém que nos tenta. E quem é esse alguém que tenta? É o inimigo. O inimigo, irmãos, ele nos tenta. Já não basta a nossa vontade de fazer aquilo que é errado. Ainda vem o inimigo, irmãos, para nos tentar. Foi isso, irmãos, que Satanás ele fez com Jesus. Ele viu que Jesus estava com fome lá no deserto, 40 dias sem comer. O inimigo, o que ele fez? Ele falou, se você é filho de Deus, transforme essa pedra em pães. Ou seja, Satanás ele tentou, irmãos, Jesus foi com comida, porque ele sabia que Jesus ele estava com fome. Irmão, Satanás ele te tenta com aquilo que você tem mais fragilidade. Ele vai te tentar, irmãos, na área que é mais, como é que eu vou dizer, mais delicada da sua vida. Tem uma área, irmãos, da sua vida, todos nós temos uma área específica da nossa vida que nós somos um pouco mais fragilizados. Todos nós temos uma área mais delicada, digamos assim. E o inimigo, irmãos, ele vai bater em cima dessa tecla. É por isso, irmãos, que nós temos que nos encher da presença de Deus. Irmãos, eu vou te falar aqui nesta manhã, o segredo para você vencer o pecado é se enchendo da presença de Deus. E como é, irmãos, que nós nos enchemos da presença de Deus? É orando, lendo a palavra e jejuando. Irmãos, esses são os 3 pilares para que nós venhamos ficar de pé na presença de Deus. Para que nós não venhamos cair no pecado e nos afastar da presença de Deus. Irmão, sabe por que muitas pessoas elas se afastaram da presença de Deus? A pessoa, irmãos, ela até começou bem na presença de Deus. Ficou ali servindo a Deus por um tempo, mas depois ela caiu. Por quê? Porque, irmãos, essa pessoa ela não se fortaleceu.
Essa pessoa, irmãos, ela não se encheu da presença de Deus. Irmãos, para você se encher da presença de Deus, não tem segredo. Irmãos, eu não vou falar aqui para você um mistério oculto, um segredo, não. Irmãos, é isso. É oração, leitura da Bíblia, leitura da palavra e jejum. Esses, irmãos, são os 3 pilares que vão te fazer ficar firmes na presença de Deus. Mas, irmãos, talvez você está se perguntando, mas Davidson, eu já oro, eu já jejuo, eu já leio a palavra, mas mesmo assim eu estou caindo, mesmo assim eu estou a ponto de cair, estou a ponto de me desviar, eu estou a ponto de deixar o pecado entrar na minha vida. Irmãos, eu estou falando isso aqui porque acredito que Deus está falando com muitas pessoas aqui nessa manhã. Tudo que eu estou falando aqui, irmãos, eu acredito que é para algumas pessoas específicas. Você, irmão, está aqui, você está passando por essa situação. Você caiu no pecado, ou você está quase caindo no pecado. Você está quase se afastando da presença de Deus. E Deus, irmãos, Ele me trouxe aqui nesta manhã como resposta para você. Irmãos, você tem que se encher da presença de Deus. Mas, irmãos, talvez você pergunte, mas Davidson, eu já oro, eu já li a palavra, eu já jejuo. Mas às vezes, irmãos, nós vamos ter que orar mais. Às vezes nós vamos ter que jejuar mais. Às vezes nós vamos ter que ler a palavra mais. Irmãos, uma oração de 10 minutos, ela não vai resolver seu problema. Irmãos, uma oração de 10 minutos, você lê um versículo da Bíblia por dia, isso não vai mudar, irmãos, a sua vida. Porque, irmãos, o dia ele tem 24 horas. Se você tira somente 10 minutos para orar, irmão, você acha que você vai se fortalecer orando apenas 10 minutos por dia? Irmãos, às vezes você vai ter que gastar mais tempo na presença de Deus. Quanto mais você se enche de Deus, menos vontade de pecar você tem. Eu estou falando isso, irmãos, porque isso já aconteceu comigo. Eu lembro, irmãos, que há um tempo atrás eu estava sofrendo muita retaliação. Parecia, irmãos, que eu não ia conseguir permanecer na fé. Parecia que eu não ia conseguir ficar firme com Jesus. Eu falei, Deus, por que eu tô fraco? Por que eu estou dessa forma? Por que eu estou quase a ponto de abandonar minha fé? E Deus, irmãos, Ele falou comigo, é porque você não ora, é porque você não jejua. Irmãos, mas eu falei com Deus, mas eu já oro, eu já jejuo, eu já li a palavra. Mas Deus falou comigo, irmãos, ainda tá pouco. Irmãos, tá pouco. Deus está falando com alguém aqui nesta manhã, tá pouco. Aquilo que você está fazendo ainda é pouco, irmãos. Tem hora que nós vamos precisar fazer algo a mais. Tem hora, irmãos, que nós vamos precisar dobrar a oração. Tem hora que nós vamos precisar dobrar a leitura da palavra, dobrar o jejum. Irmãos, foi isso que eu fiz. Eu dobrei a minha oração, dobrei o jejum, dobrei a leitura da palavra. Irmãos, o problema ele foi resolvido. Porque, irmãos, quanto mais nós nos enchemos de Deus, mais fortalecido nós ficamos. Porque, irmãos, quando a gente se enche de Deus, o nosso espírito, ele fica forte. Quando nós, irmãos, passamos tempo com Deus, nosso espírito, ele fica forte. E se o espírito, irmãos, ele fica forte, ele prevalece sobre as nossas vontades. Ele prevalece sobre a nossa carne, sobre os nossos desejos. Eu estou lembrando aqui, irmãos, me recordando daquela passagem em que Jesus, irmãos, ele estava a poucas horas, de ser crucificado, a poucas horas de ser entregue nas mãos dos seus adversários. E o que ele faz, irmãos? Ele vai para o monte orar. Ele chama os seus discípulos e vai para o monte orar. Ele vai se fortalecer. Porque, irmão, você acha que Jesus ele queria passar pela cruz? Não, ele não queria passar pela cruz. Mas essa era a vontade de Deus para ele. Irmãos, para ele conseguir passar pela cruz, ele precisava se fortalecer. O espírito dele precisava estar fortalecido. Foi por isso que ele foi orar. Tanto é, irmãos, que poucos segundos antes dele ser entregue, ele fala: a carne é fraca, mas o espírito está pronto. O que ele quis dizer com isso, irmãos? Ele quis dizer que a carne dele não queria, ser crucificado. Ele não queria passar pela cruz. Mas ele falou que o espírito dele estava pronto. Ou seja, o espírito, irmãos, a vontade de Deus estava predominando na vida dele. Por quê? Porque ele tinha fortalecido o espírito. Ele estava orando.
alguns segundos antes dele ser entregue nas mãos dos seus adversários. Ele estava orando, ele estava se fortalecendo. Foi por isso, irmãos, que ele conseguiu passar pela cruz, porque o Espírito, ele prevaleceu sobre a carne. Irmãos, nós temos que nos fortalecer no Espírito. Nós vamos orar aqui, irmãos, neste momento. Você que está passando, irmãos, por um vale. Você, irmãos, que está prestes a cair no pecado. Não faça isso. Vamos orar aqui neste momento. Se fortaleça, irmãos, porque quanto mais você se fortalece, quanto mais você fortalece o seu espírito, menos vontade você vai ter de pecar. Talvez, irmãos, você está com essa vontade muito forte de pecar, de cair no pecado. Você fala, eu não vou aguentar, Davidson, eu não vou conseguir permanecer. É porque, irmãos, você tem que fortalecer o seu espírito. E uma das maneiras de nós fortalecermos o nosso espírito é orando. Então nós vamos orar aqui neste momento. Nós vamos orar aqui neste momento, irmãos, pedindo para que Deus ele venha nos fortalecer. Para que nós não venhamos abandonar a fé. Para que nós não venhamos nos desviar da presença dele. Amém? Ore comigo nessa manhã, ore com fé, ore com fervor, ore com seu coração. Amém? Senhor, meu Deus e eterno Pai, aqui neste momento, Senhor, entrega a vida deste irmão, desta irmã, deste ouvinte. Deus, essa pessoa que está ouvindo essa oração, ó Deus, ele entendeu que ele precisa gastar mais tempo contigo, ó Deus. Nós sabemos, ó Pai, que o Senhor não tenta ninguém, mas nós somos tentados, ó Deus, pela nossa própria cobiça, pela nossa própria vontade. Ó Deus, e se não bastasse, nós, seres humanos, tendo essa vontade de pecar, ainda tem, ó Deus, um inimigo, nosso adversário, o adversário da nossa alma, ó Deus, nos tentando. Assim, ó Deus, como o inimigo tentou o Senhor no deserto, o inimigo, ó Deus, ele também nos tenta todos os dias. Todos os dias, ó Deus, o inimigo ele tenta nos derrubar. Mas, ó Deus, não permita com que nós venhamos cair. Não permita, ó Deus, com que nós venhamos fraquejar. Não permita, ó Deus, com que nós venhamos fracassar. Deus, quantos irmãos que abandonaram a fé no Senhor, Deus, porque não se fortaleceram. Não, ó Deus, não lia a palavra, não jejuava, não orava, não conseguiram, ó Deus, ficar de pé. Mas, ó Deus, eu te peço que nesta manhã, que o Senhor venha levantar essa pessoa, que o Senhor venha levantar este ouvinte, ó Deus, para que ele venha, ó Pai, se fortalecer mais em Ti, para que ele venha, Senhor, se fortalecer mais na Tua presença, para que ele venha ler mais a palavra, para que ele venha jejuar mais, para que ele venha orar mais, para que ele venha entregar a vida dele cada vez mais a Ti, Deus. Ó Pai, levanta essa pessoa, dá força, dá ânimo, para que ela venha fazer, Deus, aquilo que ela precisa fazer. Porque o inimigo, ó Deus, ele nos tenta todo dia nós somos tentados, ó Deus, pelo inimigo. Mas aquele que triunfar sobre o inimigo, ó Deus, aquele que perseverar, aquele, ó Deus, que permanecer até o final, alcançará a coroa da vitória. A coroa, Deus, da vitória que vai ser entregue para nós. O Senhor, ó Deus, vai entregar a coroa da vitória para aquele que permanecer firme. Então, Deus, nos ajuda a permanecer firme. Nos ajude a permanecer em perseverança. Deus, nos ajude a orar mais. Esse irmão, ó Deus, que não tem o costume de orar, ajude ele, Deus, a orar. Irmãos, peça a Deus neste momento. Deus, me ajude a orar mais. Não é vergonha, irmãos, você pedir. Peça. Porque se você pedir, irmãos, Deus ele vai te ajudar. Deus, ajuda esse irmão a ler mais a palavra. Deus, talvez esse irmão, ele tenta ler a palavra, mas ele não consegue entender nada. Deus, dá sabedoria a esse irmão, dá entendimento, para que ele venha se fortalecer, Deus. Ajude esse irmão, Deus, também a jejuar, porque nós sabemos que o jejum também vai nos ajudar, Deus. Vai nos ajudar, ó Deus, a permanecer firme na Tua presença. Deus, entrega a vida deste ouvinte, desse irmão. Não permita, ó Deus, com que ele venha cair. Fortaleça ele nesta manhã, Deus, fortaleça. Para que ele venha, ó Pai, continuar perseverante na Tua presença. É isso, ó Deus, que eu te peço, que eu te louvo. E desde já te agradeço, crendo no milagre, crendo na vitória. Em nome de Jesus, amém e amém. Eu vou ficando por aqui, meu irmão, minha irmã. Eu estarei de volta amanhã às 7 horas da manhã, coração da manhã. Fiquem com Deus e tenham um ótimo dia.